Salve galera, passando aqui rapidinho para pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Agora vamos para o vídeo. Luan, Diego Costa, Brenner, Luciano, é outro time. E o Flamengo 2020 não tem nada a ver com o Flamengo de 2019. Tem 4 jogadores do time, é outro time. Você imagina o seguinte, você que está em casa agora, acompanhando a gente. O Corinthians, que está sendo tão questionado, se o Corinthians contratasse o Rafinha, o Rodrigo Caio, não vou colocar o Diego Alves, o goleiro, porque o Cássio é craque. O Rafinha, o Rodrigo Caio, o Pablo Mari, contratasse o Willian Arão, o Arrascaeta, o Gabigol, quem mais? O Diego, candidato ao título. Então essa análise do Flamengo é uma análise que não tem nenhum paradeiro, nenhuma sustentação científica. O time do Flamengo é outro, em construção, vivendo um drama de contusões e com jogadores que estão em campo no nível, como já dissemos aqui, desde janeiro, abaixo de 2019. O Flamengo tem coisas pontuais bem importantes, o espaçamento da sua defesa, o problema todo que envolve o latifúndio que surge entre o meio-campo e a defesa do Flamengo para os adversários, mas isso está implícito na qualidade dos jogadores que ali estão. Não é natural. Com o time que estava em campo ontem, o Flamengo é mais um. E o São Paulo, com o time que está em campo, é candidato a ser um time um pouco melhor do que vinha sendo, porque é outro time. Não tem aqueles trastes que jogavam há algum tempo lá. O Diniz tem muito mérito, o Diniz é um baita de um treinador. Analistas de resultado fica tudo fácil. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Não é assim a vida. Muito aplauso pro Diniz. O time ainda não tá pronto. Segunda-feira aqui eu fui meio que o único que remou contra a história do Daniel Alves, que ele foi importantíssimo em ficar em campo, mesmo tendo jogado tecnicamente a pior partida dele contra o Fortaleza, pela liderança. Ontem ele fez o melhor jogo dele pelo São Paulo, mais pela liderança. O São Paulo teve compactação, teve uma série de fatores positivos, né? Então deu tudo certo por um lado e tudo errado, porque um time que perde 2 pênaltis do jogo não sai impune. E tudo errado para o outro, porque é um time novo. E mais, sem querer criar polêmica sobre Courtois, Lewandowski e Diniz, mas o Gabigol, para o Flamengo, ele tem um peso que vai muito além da questão técnica, de ter um cara que deu, 35 gols na temporada para o Flamengo. Vai muito além. O Gabriel, ele é o cara que consegue retratar a simbiose deste momento do Flamengo com a arquibancada, que no caso é a torcida que está em casa, porque não temos gente no estádio. Nada se compara ao aspecto emocional que o Gabigol traz para esse time. Esse time, sem o Gabigol, perde um fio condutor emocional que grandes ídolos trazem para grandes times. Então, analisar o Flamengo. Agora, o Flamengo não é o Flamengo de 2019. Não tem nada a ver com o Jorge Jesus. E não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. O Flamengo tem correção e com esses caras recuperados vai brigar pelos títulos das 3 competições que disputa. Essa é a minha visão aqui nesse começo de segunda. Na visão do Luiz, o Flamengo ontem teve um golaço com o carimbo Pedro de qualidade. Para mim, o Gerson fez um bom jogo. É que além de perder os 2 pênaltis, o time falhou muito atrás. Muito atrás. E olha só, o primeiro turno termina hoje. As 19 rodadas terminam hoje, o Atlético Mineiro pode reassumir a liderança. Times que já foram líderes nesse primeiro turno. O Atlético Paranaense, na primeira e na segunda rodada. O Atlético Mineiro, na terceira rodada. Já eu falo disso aí. O Atlético Mineiro na terceira rodada. O Vasco na quarta. O Internacional da quinta até a 10ª. O Atlético Mineiro da 11ª à 16ª. E o Inter da 17ª à 18ª, porque a 19ª ainda não terminou. Então o Inter foi líder por 8 rodadas, o Galo por 6, o Vasco por 1 rodada, o Atlético Paranaense por 2 rodadas. O Flamengo não liderou nenhuma rodada, vai terminar o turno sem o Flamengo estar na primeira posição em nenhuma rodada. O que isso mostra? Que a concorrência melhorou muito também. Muito. Além do Flamengo ser esse ano um time vencível, como não era no ano passado, você tem o Internacional, que para mim é o grande trabalho do primeiro turno do Kudê. O Atlético Mineiro, que para mim foi o melhor futebol que eu vi de qualidade no primeiro turno. O Flamengo tem o melhor elenco. Você tem o Palmeiras, que ainda tem uma construção a ser feita pelo técnico que chega hoje.
O São Paulo é o líder por pontos perdidos da competição. Se você vê quem perdeu menos pontos, o São Paulo é o time que perdeu menos pontos. Então tem também uma concorrência mais forte do que o Flamengo tinha no ano passado também. Concordo, e eu vejo o Flamengo assim também, eu não sei se o Luiz PVC concorda comigo, a mudança de atuação em relação ao setor defensivo. O setor defensivo não é a marcação atrás, é um time, é o contexto do time. O Flamengo do Jorge Jesus, a maioria das vezes, ele perdia a bola, após perda de bola, era a marcação em cima. Não tinha espaço para que a equipe pudesse recriar uma alternativa. O Flamengo marcava em cima. Por isso que o Flamengo tem muitas dificuldades hoje. A gente fala muito do Bruno Henrique, né, que não está atuando da mesma maneira, porque o Bruno Henrique está tendo que voltar muito. Ele não voltava no time do Jorge Jesus assim, porque a marcação era muito adiantada. O Flamengo roubava a bola perto da área do setor adversário. Então isso também dificulta bastante, estoura muito. Aí sim, no lado defensivo do Flamengo, porque os zagueiros não eram acostumados tanto a ser atacados, o Rizek. Então isso é um sistema diferente, em que isso é um trabalho do Domi, tem que ser, o contexto é esse, tem que ser mostrado, só que é uma maneira diferente de o Flamengo jogar. O Flamengo tem que mudar essas características, porque o Flamengo não consegue, nesse ano de 2020, ser atacado dessa forma. Paulo Vinícius Coelho, meu amigo, tem que mudar os caras, né? Como é que é, Luiz? Exato. Exato. Não, é porque o ano passado você tinha Rodrigo Caio e Pablo Mari no esplendor da forma física e técnica, e os dois laterais, bom, não preciso nem dizer, né? O Isla é muito bom jogador, acho que vai suprir a ausência do Rafinha. O Rafinha e o Felipe Luiz em grande fase. E a linha de 4 da frente do Flamengo, né? Ela com o Bruno Henrique e o Gabigol mais soltos na frente, o time muito mais próximo do meio-campo, o Flamengo jogava muito mais lá na frente pela característica desses jogadores. Eu sei que está faltando boa tarde do PVC, que ansiosamente estou aguardando, porque é sempre bom ouvi-lo nessas horas, mas é muito difícil essa substituição. Você sabe, Rizek, que há uns 20 dias, um mês atrás, a gente gravou um podcast do Hoje Sim, do Cláudio Machado, eu, ele e o Rogério Correia, e eu levantei a tese sobre o Pablo Mari, e eles acharam assim que eu estava fazendo um exagero, mas perdi um cara, o resto está tudo aí, e vai jogar igual. Às vezes uma peça faz você mudar um conceito de sistema, porque não é julgar, como disse o Paulo, a atuação individual do Gustavo Henrique. Aí fica muito fácil e cruel também. É uma questão conceitual mesmo de jogo, né? Então não é fácil. Esse time que está jogando é bem diferente do time de 2019, gente. Tem 4 titulares apenas jogando nos últimos jogos. 4. E o Flamengo sofreu um surto de Covid que levou um time júnior para jogar contra o Palmeiras em São Paulo. E certamente os caras que não estão jogando, eles são decisivos. Seriam em qualquer time do futebol brasileiro. E repito, o maior símbolo desse Flamengo se chama Gabriel Barbosa. Esse rapaz, quando não joga, o Flamengo perde toda uma simbiose, toda uma identificação, inclusive do ponto de vista da confiança. O Gabigol tem essa força. Aceitemos ou não, essa é uma realidade do Flamengo. E o Flamengo gravitava em torno das escolhas do Gabriel ano passado, nessa questão de jogar sem a bola. Né? Ele que escolhia onde vai marcar, o restante sabia como fazer isso. E é incrível, é muita modificação. E eu diria, um mérito continuar com 35 pontos, brigando pela liderança, classificado da Libertadores e com uma vantagem na Copa do Brasil. Porque é outro time. O Flamengo refez, é uma outra situação. E com acertos, como Pedro, etc., mas com erros gritantes, como é o caso do Michael. Como é que se bota 25 milhões do Michael? É um erro crasso de contratação que o Flamengo fez. Minha modesta opinião. Vamos debater as contratações do Flamengo, porque o Michael e o Pedro Rocha são 2 jogadores que não aconteceram. Fora os 2 zagueiros, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique. O Paulo Vinícius Coelho, dono dessa memória incrível, no podcast que gravamos mais cedo, no nosso podcast, A Mesa, soltou de cabeça a seguinte estatística. O último time que não liderou nenhuma rodada no primeiro turno e foi campeão foi o Flamengo em 2009. O cara tinha de cabeça essa estatística. Mas se a gente mostrar a pontuação dos últimos líderes de turno, campeões de turno, a gente vê que nesse ano a pontuação está mais baixa para o Flamengo, para o Inter, para o Galo. As forças estão mais bem distribuídas esse ano no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, em 2015, foi líder do primeiro turno com 40 pontos. O Palmeiras, em 2016, com 36, aí já mais parecida com esse ano. Em 2017, o Corinthians somou 47. O São Paulo, em 2018, foi o líder do primeiro turno com 41 e o Flamengo, ano passado, fez 42. A tendência que a gente tem desse ano é de um líder com menos ponto e mais gente brigando pelo título. Como também bem lembrou o PVC, o último campeonato
que a gente chegou na última rodada com mais de um time brigando pela ponta foi em 2011. Tomara que esse ano a gente tenha a mesma emoção. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao Seleção. Você sabe, Rizek, boa tarde para todo mundo, que programa de debate sem informação e sem debate não tem a menor graça. Então nós vamos debater. Eu acho que a gente não pode discutir o Flamengo do ponto de vista individual. Até porque na semana passada, o mesmo time que tinha 4 titulares do ano passado, a gente exaltou. Eu disse, eu continuo achando que naquele final de semana do ano passado, da semana passada, porque tinha Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Chelsea, Inter e Flamengo foi um jogo melhor, especificamente naquele final de semana, por número de finalizações, por número de troca de passes, foi melhor. Mas em termos de emoção e de qualidade de jogo, isso é um outro ponto, passou. E a gente exaltou aquele Flamengo, que tinha só 4 titulares. A gente viu agora há pouco o Mansur na redação falando bem sobre defeitos defensivos do Flamengo. Não é só pela questão individual. Porque claro, a gente está exaltando aqui o Natan há tanto tempo. O Natan está jogando um mundo. O Hugo está jogando muito. Ontem tomou 4 gols. Então tem questões coletivas. Eu adorei a frase do Domenech Torren ontem, que pela primeira vez, me parece, alguém disse aqui, alguns dos técnicos internacionais que vieram para cá disseram, aqui é assim. Quando ele disse, aqui vocês só analisam o resultado. Ele jogou na nossa cara, bateu na nossa cara. Aqui vocês estão analisando só o resultado. Eu acho que o Flamengo tem evoluído no ataque, o Flamengo tem defeitos e tem oscilações que talvez sejam deste campeonato. O campeonato da pandemia, que tem o menor número de pontos do campeão do primeiro turno. Provavelmente, a não ser que o São Paulo faça 7 pontos nos 3 jogos que tem atrasados. E também foi um dia histórico, hoje de manhã, porque pela primeira vez tivemos uma entrevista de um técnico espanhol, no Redação agora há pouco, a entrevista do técnico espanhol sem legenda e do técnico português Sapinto com legenda. O que mostra que nós não falamos português, falamos brasileiro.